E aí, aqui é o Ev Kaiser e nesse vídeo tu vai aprender como funciona para fazer um site dentro do Webflow. Como é por dentro da plataforma, como é a organização dos projetos, se tu precisa ou não aprender programação, se tu pode hospedar um site fora do Webflow, enfim, várias informações relevantes explicadas por quem vive de Webflow há anos. Então, confere aí. Então vamos lá, primeiro tenho que te dizer que o Webflow é 100% online, tu não precisa baixar nada, instalar nenhum programa, configurar nada. Tá tudo aqui em webflow.com e aqui a gente pode acessar e criar os nossos sites. Segundo, que aqui no site do Webflow a gente já pode ver como o site é bonito, funciona bem, tem interações, animações, então tu já pode ver o potencial criativo da plataforma Webflow. E aqui embaixo também mostra algumas empresas grandes que trabalham com Webflow, como por exemplo a Zendesk, a Discord, o TED, a Dell, e eu já fiz projetos para Dropbox, por exemplo. E aqui embaixo a gente pode ver outros projetos feitos no Webflow, então geralmente projetos muito bonitos e esteticamente, visualmente, muito mais impactantes, porque é uma plataforma muito assim para designers e não tanto para desenvolvedores, pessoas que gostam de código, fazer os seus sites. Então os designers conseguem dar vida a seus projetos aqui dentro do Webflow. Então vamos aqui para cima e a gente vai, tu pode criar uma conta e eu vou acessar aqui minha conta para mostrar para vocês. Vou aqui em login e vou logar na minha conta. Beleza, essa é a conta de um cara que mexe no Webflow desde 2014. Tu vai ver que eu tenho vários projetos aqui dentro, tá? Cada quadradinho desses é um projeto, cada quadradinho é um site, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, eu tenho o meu site, que está aqui. E eu tenho ele hospedado no Webflow com o domínio evkaiser.com.br. Então, cada projeto, cada quadradinho é um projeto, que é um site, e a gente pode hospedar ele dentro do Webflow, ou a gente pode manter essa URL aqui, .webflow.io, que é quando a gente usa essa URL somente para validação com o cliente, para compartilhar com outras pessoas, mas a gente não tem um domínio, e isso é de graça. Então, tu pode criar um projeto, deixar ele .webflow.io de forma gratuita aqui no Webflow. Claro que tem as questões dos planos, mas eu mostro mais para frente. Aqui eu tenho vários sites e landing pages, por exemplo, eu tenho essa landing page aqui do Lightmaster, essa da Dolciri, que é uma página de vendas ou página de captura. Essa, por exemplo. E também tem alguns outros sites, como esse de uma agência que a gente estava fazendo. Então é legal que fica tudo organizado aqui na minha conta. E isso faz muito sentido. Tu não precisa ficar criando acesso, configurando servidor, falando com o cliente. Então é muito mais simples e mais fácil de configurar as coisas porque está tudo aqui dentro de uma mesma conta. E além disso, a gente tem também aqui as contas de time. A gente tem a Finsuite, que é a agência que eu trabalho. Então eu posso acessar aqui essa pastinha, por exemplo, e vai ter todos os projetos da Finsuite aqui dentro. Eu posso acessar também algumas contas times dos meus clientes, como da Dropbox, por exemplo, como se fosse uma pastinha e lá tem todos os projetos do cliente. Então, para eu acessar é muito mais fácil, eu posso fazer as alterações e já aparece aqui do lado quem fez as alterações de cada projeto. Ainda aqui nessa tela a gente tem os tutoriais. Então o Webflow ele cria uma série de conteúdos para a gente aprender a como mexer no Webflow. Então tu vai ver aqui que são vídeos cinematográficos, são muito bonitos e bem editados e com uma didática muito boa, porque o Webflow ele quer que tu aprenda a como mexer na ferramenta, assim tu vai usar mais e passar a ter mais clientes usando a ferramenta Webflow. Então ele é em inglês, mas se tu for ver aqui como ele mexe, como ele altera o site, como ele cria as estruturas, tu pode aprender bastante e foi assim que eu aprendi lá atrás. Então vamos voltar para a minha conta e a gente vai criar o nosso primeiro projeto, que eu vou mostrar dentro como funciona a criação de sites no Webflow. A gente pode criar tanto um projeto do zero, quanto usar alguns templates prontos, que são 3 e são de graça. Ou então usar algum template pago, que tem desde 79, 49 dólares. E aqui tu pode ver o preview de cada template. Então, sites que já estão prontos, tu pode alterar a imagem, texto e já vender para algum cliente. Eu realmente não uso muitos templates, porque é um pouco utópico. A gente acha que vai dar certo, mas o cliente sempre quer algo diferente, uma estrutura diferente, uma funcionalidade diferente que às vezes não se encaixa tanto no template que a gente comprou. Então, muitas vezes precisam vários ajustes, então não é tão simples assim.
mas eu vou criar aqui um projeto do zero e eu já vou mostrar para vocês como funciona. Esse é o dashboard do Webflow. Parece bem complexo porque é uma plataforma bem completa, mas eu vou mostrar aqui para vocês como a gente cria uma estrutura simples, tá? Aqui na esquerda a gente adiciona os elementos, então a gente tem vários elementos para colocar no site, como botões, textos, imagens, vídeos, etc. Eu vou criar aqui uma section rapidinho, vou colocá-la como sem VH para ela ficar 100% da altura aqui do monitor, e eu vou colocar um container e colocar um título, um parágrafo e um botão. Esse container eu vou selecionar aqui e centralizar ele. E agora colocar o centro de informação. Vou diminuir um pouquinho ele para ficar mais bacana. Algo como isso. Vou tirar aqui um pouquinho de texto para não ficar tão poluído. E aqui eu posso botar design e desenvolvimento. Posso afastar um pouquinho aqui. E esse botão, deixar ele um pouquinho mais gordinho. E mudar a cor dele para verde, pode ser. Começar agora. Beleza, só para mostrar aqui para vocês uma estrutura simples. E a gente pode publicar e esse site já vai estar online, porque ele gera, como eu falei, essa url.webflow.io. A gente pode acessar e é como se a gente já tivesse um site. Esse botão já é funcional. A gente pode ver que é um site com código, porque quando a gente cria aqui no Webflow, ele automaticamente cria o código para a gente. Então é uma interface visual, tipo um Photoshop. A gente vai se divertindo, criando as coisas, colocando as coisas na tela, e o Webflow vai criando códigos para a gente. Códigos que performam bem, códigos de verdade, HTML, CSS, JavaScript, que a gente pode ver aqui, como se tivesse um desenvolvedor, um programador escrevendo esse código para a gente. É um código limpo e funciona super bem. Então aqui está o código como exemplo. Quando a gente adicionou ali uma section, ele adicionou esse código aqui. Quando a gente adicionou um container, ele adicionou esse código aqui. Quando a gente adicionou o título, ele adicionou esse h1 com essa classe. O parágrafo é a mesma coisa. E o botão é esse ahref com essa classe. Então é assim que o Webflow funciona. A gente tem liberdade para criar e ele vai criando o código para a gente, porque se trata de um site, de um projeto web. E se eu não quiser hospedar no Webflow, eu posso sim pegar esse código aqui e fazer o download dele. Vamos aguardar que ele carregar. Eu posso preparar o zip e fazer o download desse código. Então, se eu vim aqui, eu posso extrair essa pastinha e eu vou ter essa pasta com o código pronto para subir num servidor que vai ser o nosso site. Então, se eu clicar aqui em Index, ele já vai abrir o site para a gente no navegador. Tu poderia também manipular esse código se tu quisesse. Tu pode abrir aqui num bloco de notas, por exemplo, e fazer a edição desse código. Mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa saber código, a gente só precisa entender como funciona o Webflow para a gente fazer os sites. Porque o Webflow faz todo esse trabalho sujo para a gente não precisa mais se preocupar com isso. Mas caso tu queira criar mais integrações e usar um pouco de código, tu ainda pode aqui dentro do Webflow vir aqui em Settings e adicionar código aqui no Custom Code. Então aqui tu pode adicionar um código no head e aqui no before body. Ou então vir aqui nos elementos e adicionar esse embed code. Assim tu pode adicionar código em uma parte específica do teu site. Então, respondendo a pergunta que muita gente me faz, se precisa programar para mexer no Webflow e criar sites, a resposta é não, porque o Webflow faz todo esse trabalho sujo para a gente. A gente só precisa criar como se fosse um Photoshop. Aqui tu pode ver como o site abre no tablet, e a gente pode fazer ajustes aqui também, no celular horizontal e no celular vertical, que é o mais comum. E toda alteração que a gente faz aqui no celular, por exemplo, como mudar a cor do botão, vamos colocar azul, ele vai mudar aqui no celular, mas não vai mudar no desktop. Então a gente pode ter características diferentes em cada dispositivo. E isso é bem importante para a gente ter um site que abre direitinho tanto no desktop quanto no celular, porque às vezes a gente tem que remover algumas imagens e estruturas para abrir melhor no celular, já que ele tem um tamanho diferente. E aqui em cima a gente pode simular outros tamanhos de telas, como 1920, por exemplo,
ou telas menores. Por quê? Sites são dinâmicos. A gente tem telas maiores, televisões, telas menores de notebooks pequenos. Então, a gente pode ir ajustando aqui para a gente criar um site que se adequa a todas essas resoluções e dispositivos. Isso aqui é bem legal. Então, basicamente, aqui na esquerda a gente adiciona os elementos e aqui na direita a gente muda as características deles. As cores, margens e outras características que são de CSS. Mas a gente não precisa entender isso agora. Aqui no Navigator a gente vê a estrutura do nosso site para a gente selecionar os elementos. E aqui a gente tem as páginas do nosso site. A gente pode adicionar mais uma página aqui, por exemplo. A gente pode criar a página contato, por exemplo, e criar aqui uma nova página. A gente pode criar blogs aqui no CMS também. É só vir aqui em blogs, criar uma coleção e ele já pode adicionar alguns conteúdos de teste para a gente. Podemos também criar um e-commerce. A gente pode adicionar aqui produtos. Aqui é a pastinha de imagens. Todas as imagens que a gente adiciona no site ficam organizadas aqui. E aqui tem umas outras configurações que são legais, que é um sistema de busca que a gente pode ter no nosso site. Backups, toda vez que a gente vai construindo e mudando o site, ele vai salvando versões que já ficam salvas aqui. E se der algum problema, a gente pode vir aqui e fazer a restauração para voltar essa versão e continuar daquela versão. E aqui tem informações de e-mail. Sobre SEO, indexação no Google, a gente pode fazer a configuração aqui em todas as páginas. Então tem aqui o SEO Settings. A gente pode adicionar aqui as informações, design e desenvolvimento. E aqui já mostra como vai aparecer no Google caso a gente publique esse site. Aqui tem a descrição do projeto. E a gente pode adicionar aqui também o Open Graph, que são as imagens e conteúdos que aparecem quando a gente compartilha um site. Então imagina que a gente postou esse site lá no Facebook, essas informações que aparecem lá nessa plataforma. Aqui a gente também tem o Webflow Audits, que ele mostra se o nosso site foi desenvolvido de uma forma correta para o Google identificar e indexar bem ele. Então, são estruturas aqui de texto, de alt text, né? Quando a gente coloca uma descrição nas imagens do site, os links, e aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, tem as headlines, que é quando a gente usa uma estrutura hierárquica das tags de títulos, como H1, H2, H3, que são importantes para indexação no Google também. Então, é uma plataforma bem completa, que tem tudo que a gente precisa para criar um site profissional, sem precisar depender de um programador. E o que é mais interessante, deixa eu voltar aqui para a homepage, é essa aba aqui de interações, interactions, quando a gente tem animações, quando o usuário clica num lugar, acontece alguma coisa, tem movimento de scroll, de sliders, então tudo isso começa a agregar mais no nosso site para ele ficar visualmente mais bonito. Então vamos aqui criar uma interação sem compromisso, eu vou adicionar uma div block, que é um bloco, né, na internet. Vou colocar uns 320 pixels de altura e largura. Vou colocar uma cor, pode ser um cinza mais clarinho, preto, só que eu vou colocar uma opacidade. E vou posicionar ele aqui em cima. Tu pode ver que o Webflow, tu nunca posiciona nada arrastando e clicando, porque ele é uma plataforma mais complexa, ele desenvolve de um jeito como a gente desenvolve no código. Não é uma ferramenta que foi construída para simular algo na web. Ele é como realmente funciona a web. Então, tu não sai arrastando. Se eu quiser colocar esse bloco aqui no canto, eu não consigo arrastar ele lá no canto que nem as outras plataformas, porque elas são simplificadas. Aqui no Webflow, a gente sempre tem que usar uma estrutura que simula o código. Então, quando eu clico aqui, ele simula como se eu colocasse com o código lá na esquerda. Então, é assim que funciona. Então, vou colocar aqui e vou arrastar um pouco para baixo para ficar simulando aqui atrás desse texto, beleza? E agora eu vou colocar uma animação que quando eu clico nesse botão aparece esse bloco, por exemplo, só para exemplificar. Então eu vou remover aqui, vou clicar aqui no mais, mouse clique, que é uma interação de clique, quando a gente clica no botão aparece uma interação, acontece alguma coisa, então eu vou Start an Animation, vou usar aqui Click Button e vou adicionar aqui a interação. Então quando eu clico no botão, eu quero que esse bloco, vou adicionar ele aqui, ele comece com uma escala de 0. Então, ele começa inicialmente, initial state 0, e depois ele vai escala 1 para ficar como ele originalmente é. Então, ele vem e sobe. Ó. Então, a gente vai salvar,
e a gente vai testar aqui no Preview, que é esse botãozinho, para ver se funciona. Então, a gente está simulando como se o site tivesse publicado. Quando eu estou vendo a tela, não aparece nada. Quando eu clico no botão, aparece essa interação. Então, a gente tem liberdade de fazer qualquer coisa aqui nos sites, sendo criativos como a gente é quando lida com design. Então, vou fechar aqui e a gente pode simular outra coisa. Eu posso fazer que quando esse bloco aparece, ele depois some devagarinho com opacidade. Então, eu vou na mesma interação e coloco aqui um outro tempo, que esse bloco ele vai estar com opacidade e vai ir para 0%. Então, ele vai vir, vai subir e vai ficar com opacidade 0. Mas eu vou botar um delay aqui de 4 segundos, por exemplo. Então, eu vou publicar dessa vez para vocês verem que esse projeto já vai estar online. Então, ele vai fazer a publicação, é super rápido. Toda vez que um cliente quiser fazer uma alteração, ele altera e clica aqui nesse publicar. Então, a gente vai ver agora que quando eu clicar, vai aparecer essa interação. 4 segundos depois, ele vai sumir. Então, é assim que funcionam as interações no Webflow e com isso tu consegue criar sites incríveis, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse é um site que eu criei para uma startup em São Francisco, então a gente vai ver que quando a gente dá o scroll, começa a acontecer essas animações. Então eu tô rolando o mouse e ele está acontecendo a interação de acordo com a rolagem do usuário. Vai dando a barra de progresso aqui na direita, tá? E vai mostrando algumas informações aqui na esquerda que a gente não consegue ver. Então toda vez que eu rolo, ele vai atualizando e mostrando essas informações. E isso só é possível de fazer com o Webflow. É muito difícil de fazer com outro site de arrasta e clica, como o Wix, Elementor ou Builderall, por exemplo. Tem esse site também que eu fiz para uma empresa dos Estados Unidos, que a gente vai rolando e vai acontecendo essa animação em lot file. E a gente consegue integrar essa animação que é feita no After Effects com o Webflow. Então fica super animado e mostrando também, contando uma história para o usuário de como funciona essa empresa. Tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho que mostra mais explicações. Então é um site bem animado que só é possível de fazer graças ao Webflow. Então a gente vai ver aqui que conforme eu vou rolando, também vai contando essa história e mostrando esse processo do cliente. E esses sites costumam ter um valor agregado maior, então a gente consegue cobrar mais por esses sites, porque eles são realmente diferenciados. Então, um dos grandes diferenciais do Webflow realmente é essa aba de Interactions, onde a gente consegue criar interações, animações e movimento dentro dos sites para deixar eles mais profissionais e mais fluidos. Outro ponto legal do Webflow é que tu consegue compartilhar esse projeto com mais gente. Então, imagina que tu precisa da minha ajuda. Tu vem aqui, tu copia esse link e manda para mim. Então, eu vou conseguir acessar dentro do teu Webflow uma forma de preview, onde eu não consigo alterar os elementos, mas eu consigo ver tudo que tu está fazendo. Então, eu consigo abrir, ver aqui os elementos, as configurações dos estilos, o que tu está fazendo errado, o que tu está fazendo certo, e eu consigo te ajudar porque eu estou vendo realmente o que tu está construindo e a tua tela. Mas se eu alterar aqui, novamente, ele não vai alterar nada, é só em caráter de ver o que tu está fazendo e poder te ajudar. E outra coisa que eu falei que também é legal, deixa eu ajustar aqui, é que a gente pode acessar o Webflow Showcase, que eu expliquei no começo do vídeo, e pegar qualquer projeto da comunidade e clonar ele. O que significa isso? A gente vem aqui e a gente pode realmente duplicar esse projeto e jogar ele na nossa conta. Deixa ele carregar aqui que ele está clonando. Então agora esse projeto é meu, ele está na minha conta e eu posso mudar como eu quiser. Posso escrever aqui, Design e Desenvolvimento. E eu posso pegar e copiar essa estrutura, dar um Ctrl C de copiar e jogar aqui no meu projeto, Ctrl V. Então eu consigo brincar de copiar e colar essas estruturas de um site para o outro com muita facilidade. E isso é muito legal, porque a gente tem milhares de projetos na comunidade Webflow e a gente pode usar esses projetos para entender como o desenvolvedor faz, como ele cria esses projetos, ou então para copiar alguns componentes e estruturas e jogar nos nossos projetos. Beleza, e depois que a gente fez um projeto, a gente pode então voltar para a nossa conta. Deixa eu vir aqui em Dashboard. Então a gente pode vir aqui e hospedar o nosso site aqui em Hosting. Aqui tem todas as informações e os planos para hospedagem. Atualmente, para hospedar um site no Webflow, ele custa $12 se não tem um CMS, algo como um blog,
e $16 se ele tem um CMS como de um blog, $16 mensais no caso. É um pouco mais caro que os outros servidores, mas funciona super bem porque é um servidor CDN descentralizado no mundo inteiro, usa servidores da Amazon que performam super bem, então é algo que realmente funciona. A gente faz lançamentos de alguns experts aqui no Brasil que chegam a colocar 10, 20 mil pessoas simultâneas num servidor Webflow, então é algo que já foi testado e funciona super bem. Eu sei que alguns clientes podem reclamar do preço, mas pelo serviço, facilidade e segurança que o Webflow traz, faz super sentido. Atualmente, 99% dos meus clientes hospedam no Webflow e eles não pretendem e não querem exportar e usar outro servidor, porque fica muito mais fácil, muito mais cômodo e eles conseguem ter tudo centralizado dentro de uma conta Webflow de forma muito mais organizada. Aqui a gente pode adicionar editores para o projeto, então se eu tiver algum funcionário que muda conteúdos de um blog, por exemplo, eu posso adicionar ele aqui e ele pode ficar só responsável por essa parte de atualizar os blogs e os conteúdos. Tem todas as integrações que a gente precisa de Analytics, Facebook Pixel, para a galera do marketing poder gerenciar e organizar esse projeto e mensurar, né, quantos acessos, conversões, tudo que precisa para marketing digital, que a gente usa bastante. E aqui tem um Custom Code, onde a gente pode adicionar mais código. E quando a gente coloca aqui nesse Custom Code, ele aplica em todas as páginas do projeto. Então imagina que tu quer colocar o pixel do Facebook. Tu coloca aqui nesse Custom Code e tu tem 100 páginas, ele coloca nas 100 páginas de uma só vez. Então fica muito mais fácil de fazer a manutenção desse site. E novamente, para publicar, é só publicar com um clique aqui de forma super rápida, super fácil. A gente pode transferir um projeto para outra conta, por exemplo, e esse é o processo que acontece com os clientes. A gente termina um projeto do cliente, aprova com ele, depois a gente duplica o projeto para ter um projeto salvo na nossa conta e a gente transfere esse outro projeto para a conta do cliente. Então é aqui que a gente faz isso. Lá na conta desse cliente, geralmente, ele contrata o plano de hospedagem no cartão de crédito dele, então a gente não se envolve com essa parte da cobrança. É aqui que a gente faz isso para transferir para a conta do cliente ou para transferir para uma conta time que a gente já tem. E aqui no Webflow, todos os designers têm um perfil público, onde mostra os nossos projetos e se alguém clonou e replicou esse projeto. Então, por exemplo, esse aqui tem 113 clones, esse aqui tem 105, esse aqui da Netflix tem 34. Então a galera consegue copiar os projetos que a gente cria também e a gente consegue ajudar a comunidade através disso. E por último, outro ponto que vocês devem ter dúvida é como funciona esse processo de criar um site, né? Onde é o começo, onde é o final, enfim. Geralmente, o design de um site ele começa numa plataforma de design, como o Figma, Adobe XD ou Sketch, por exemplo. Aqui um exemplo do Figma, onde um designer, um web designer ou um design de interface ou UI designer criou esse layout. Então ele definiu que aqui vai ter um título, aqui vai ter ícones, essa section vai ser azul. Ele cria em si a arte estática. Por exemplo, se eu acessar aqui, a gente vai ver que isso é uma arte estática. Eu não consigo clicar nos elementos, eu não consigo preencher o formulário. É só uma direção visual de como vai ser o site. Daí precisa outro profissional que cria esse site agora no Webflow. Ou seja, ele é um desenvolvedor que cria esse site. Então a gente vai replicar tudo que a gente vê aqui no Figma e joga para o Webflow com os elementos e as estruturas funcionais de um site de verdade. Então, se a gente for ver aqui esse site publicado, que foi passado do Figma para o Webflow, agora a gente pode selecionar os elementos, a gente pode preencher o formulário e usar o site como realmente ele é, tá? Então, essa é a diferença, esse é o processo de criação de um site. Um designer cria o layout e outro desenvolvedor depois cria o site funcional como ele é. No Webflow a gente consegue fazer os dois. Eu, pelo menos, eu vou desenvolvendo criando o design e desenvolvendo aqui no Webflow, então não precisa ter essas duas etapas, eu faço os dois ao mesmo tempo. E com isso a gente consegue se diferenciar bastante no mercado, porque a gente faz o trabalho de dois profissionais. Então eu recomendo, se você conseguir fazer os dois no Webflow, tu vai conseguir se diferenciar mais no mercado e ser um profissional mais completo. Mas sim, tu pode só atuar na parte de design ou então só atuar na parte de desenvolvimento Webflow ou criação de sites. E aí, curtiu? Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas o mercado de Webflow tá bombando, tem muita oportunidade. Então, tem muita gente que sabe usar outras ferramentas, mas que manjam realmente o Webflow são poucos por aí, ainda mais no Brasil.
Então testa aí, sem compromisso, e se precisar de alguma ajuda, me chama ou manda aí nos comentários. Valeu e até mais!